Rick Mais Notícias. Você pode desde já mandar a sua mensagem para cá. Hoje, daqui a pouco, nós vamos conversar com o presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba, Serginho do Posto. O vereador Serginho do Posto vai explicar os motivos que levaram a mesa diretora do Legislativo Municipal a renovar o contrato de aluguel dos carros. Carro para vereador, pago com dinheiro público, uma decisão política da mesa diretora, vai explicar os motivos, quanto isto custa ao nosso bolso e outras questões da Câmara Municipal. Então, imperdível, daqui a pouco a entrevista com o vereador Serginho do Posto. Você pode mandar a sua pergunta tanto pelo WhatsApp quanto pela live do Facebook. Siga a gente, compartilhe, avise todo mundo. Hoje é dia de passar a limpo um dos temas importantes da nossa capital. O que acontece em Curitiba, claro, interessa diretamente aos curitibanos e aos moradores da região metropolitana, mas é importante também que quem nos ouve no interior tenha sempre certeza que o que se faz aqui serve de farol, de lanterna, de bússola para o que acontece em outras regiões do Paraná. Então fica o convite, daqui a pouco a entrevista com o vereador Serginho do Posto. Agora é o seguinte, a notícia que nós vamos abrir o jornal hoje é daquelas, tipo faixa aquela de estádio de futebol, Terribas. Eu Sim. já sabia? Aham. Sabe aquela? Que a gente odeia falar isso, né? Pois eu é. já sabia. Já sabia, mas o que aconteceu? O Porto de Paranaguá entrou na justiça para pedir que o Eduardo Requião, irmão do senador Roberto Requião, devolva 26 milhões de reais de uma série de irregularidades levantadas pelo Tribunal de Contas, irregularidades relacionadas à época em que ele, o Eduardo Requião, foi o superintendente do Porto de Paranaguá. O irmão do Requião esteve à frente da administração dos portos de Paranaguá e Antonina por 5 anos, entre 2003 e 2008, época em que o irmão dele, o Roberto Requião, foi governador do estado. O conhecido nepotismo requianista, que nos enfiou o Eduardo Requião, que entende tanto de Porto de Paranaguá quanto eu entendo de física quântica. E o custo está aí, 26 milhões de reais. Entre os problemas apresentados pelo Tribunal de Contas está o pagamento antecipado de 11 milhões de reais de um acordo judicial com uma empreiteira. Imagina o cheiro disso. Pagamento antecipado de um acordo judicial para uma empreiteira no valor de 11 milhões de reais. Cheira bem ou não? Outra irregularidade levantada pelo Tribunal de Contas. A Operação Dallas. A Polícia Federal, a CPI dos Portos na Assembleia, apurou fraude em licitações, desvio de carga, corrupção ativa e passiva, desvio de dinheiro público e superfaturamento. A CPI constatou problemas também num elevado número de ações trabalhistas por questões de infraestrutura. Foi uma tragédia a gestão do governo Roberto Requião no Porto de Paranaguá. E é importante dizer que o Eduardo Requião, ele era vendido pelo irmão dele, pelo então governador Roberto Requião, como o maior administrador de portos do mundo. E eu não estou fazendo aqui ironia. Requião falava isso naquela bobeira daquela escolinha de governo, toda terça-feira que a TV educativa se prestava a palanque eleitoral e palanque político-ideológico. Requião ia para a escolinha de governo dizer que o irmão dele, o Eduardo Requião, que agora se sabe, tem aqui decisão do Tribunal de Contas, tem que devolver dinheiro, era o grande gestor dos portos e tudo. E no governo Requião, quem operou e precisou do Porto de Paranaguá sabe que não tinha questão de calado que funcionasse direito, teve tentativa de compra de uma draga chinesa para dragar o Porto de Paranaguá. Esse negócio só não saiu porque a imprensa entrou firme. Era um esquema de corrupção dos mais vexatórios da história do nosso estado. Tinha problema de calado, tinha problema de funcionamento. Teve
uma ocasião, Terribas, eu me lembro de uma reclamação dos transportadores de que havia um desvio X de carga. E a administração dos portos de Paranaguá e Antonina, na gestão do irmão do Requião, pôs a culpa nos pombos, dizendo que os pombos comiam grãos demais. Por isso que havia um problema de pesagem na balança. Dá para acreditar nisso? Os pombos de Paranaguá comiam toneladas e toneladas de grãos. A gestão do Porto de Paranaguá hoje é uma gestão, em comparação com o que nós vivemos no governo Roberto Requião, algo a se dar 5 estrelas. E agora o Tribunal de Contas carimbou. Está determinado. O irmão do Roberto, o Eduardo Requião, tem que devolver 26 milhões de reais aos cofres do Porto de Paranaguá, aos cofres públicos. Que isto sirva de advertência para o grande mal que é o nepotismo. O nepotismo é um dos atos mais nefastos para o exercício do poder público. Sempre tem aquela desculpa, não, mas se o meu parente é competente, qual o problema? Isso não pode servir como uma situação infamante, que a pessoa não pode trabalhar por ser parente. Olha, se ele é tão bom, ele vai trabalhar na iniciativa privada, que não vai se dependurar na gestão pública. E por que o nepotismo ele é tão ruim? Porque o nepotismo impede a demissão. Quando você emprega um parente, como é que você demite o parente? Se ele faz coisa errada. Você fica preso a um laço de sangue, a um laço de parentesco, cujo custo público é muito pesado. O gestor, o governador, o prefeito, o presidente da República, ele é responsável pelos seus ministros e pelos seus secretários, depende da esfera. E ele responde diretamente, politicamente e inclusive administrativamente, se for o caso, pela ação do seu auxiliar. Aí você coloca um parente e não tem como demitir. Há inúmeras histórias de gente que não esteve à altura do cargo que ocupou, simplesmente por ser parente. E, lamentavelmente, nós tivemos nos últimos governos Requião bateu todos os recordes, né? Empregou a família inteira. Família inteira. Mas os últimos governos, sempre com a marca do nepotismo. O governo Requião, o governo Beto Richa, o governo na prefeitura de Curitiba do Gustavo Fruit, foi um governo nepotista. O governo Greca não é, felizmente. O governo Fruit foi nepotista. Não tinha como demitir a esposa, Márcia Fruit. E a FAS virou o que virou. Requião não teve como demitir o Eduardo Requião, o Porto, o caos. A Secretaria de Educação, comandada pelo irmão do Requião, Maurício Requião, comprou TV cor de laranja, um valor acima do preço de mercado. Fosse qualquer outro secretário, teria caído. Não caiu porque era irmão do rei. O nepotismo, o nepotes, é algo que o custo, hora ou outra, vem pra gente pagar. E o caso Requião está aí. 26 milhões, o Tribunal de Contas determinou que o senhor Eduardo Requião, conhecido no mundo político por um apelido Vovó Naná, é o apelido dele. Verdade mesmo, Terribas? Que ele tem a cabeleira bem branca. Vovó Naná. Tem a cabeleira bem branca, sim. E o apelido dele é Vovó Naná no mundo político aí nos bastidores. Que beleza, hein? O Vovó Naná foi condenado a devolver 26 milhões de reais aos cofres públicos. 7 horas e 10 minutos. Vovó Naná. Vovó Naná. Gostou do apelidinho, não? Olha só, ainda no mundo lá do litoral, tem uma polêmica em Matinhos, no litoral do estado. Os vereadores da cidade aprovaram um projeto de lei para aumentar em 93% o salário dos 11 secretários e da Procuradoria do município. Os vereadores de Matinhos votaram na noite de ontem, em segundo turno, o projeto de lei que aumenta os salários dos secretários de R$ 4.900 para R$ 8.500. Apesar do projeto ter sido aprovado, a população da cidade deu exemplo para que não deixasse o assunto passar como
escondidinho, época de Copa do Mundo, né? A primeira sessão extraordinária foi no fim da tarde de quarta, após a vitória do Brasil. Olha o que os vereadores fizeram. Todo mundo, Brasil, Brasil. Aí os vereadores de Matinhos foram lá e elevaram, dobraram o salário, né? Vamos ser honestos, dobraram o salário. E aí tá desse jeito, na cidade de Matinhos. R$1.200.000 ao ano vai custar o aumento dos salários dos secretários e do procurador do município. Na votação da quinta-feira, 4 vereadores foram contrários a propostas. A proposta, entre eles, o vereador José Carlos do Espírito Santo, conhecido como Zé da Eclair, e ele foi o autor da ideia. E depois votou contra. Viva Matinhos. Um abraço a todos os moradores e a todos os veranistas da cidade de Matinhos. Diga lá, meu amigo Terry. Tem a sonora dele aqui, quer ouvir? Ah, queremos, né? Vamos ver. Nas condições em que estamos vivendo hoje no Brasil, não é possível que eu vá aprovar um salário de aumento de quase 100% para secretários, onde no Brasil inteiro aumentam 2 e pouquinho, 3 e pouquinho por cento. Matinhos está fundado numa lama, as praias abandonadas, tudo escuro, o esporte acabado. E vamos aumentar com que cara que eu vou chegar no meu vizinho, como é que eu vou chegar no contribuinte que ajuda a pagar os nossos subsídios, nas pessoas que estão desempregadas. Tá certo, vereador Zé. Não tem espaço para isso. Que o vereador Zé seja a luz que ilumine a cabeça dos legisladores municipais Paraná afora. O projeto de lei foi assinado pelo presidente da Câmara de Vereadores de Matinhos, Gerson da Silva Júnior, ele é do PPS, e pelo vice-presidente Anderson da Silva Santos, ele é do PR, o Partido da República. A nossa produção tentou gravar a entrevista com o presidente da Câmara, mas ele fugiu, escapuliu, escafedeu-se. 7h14, o momento é do ouvinte aqui na Jovem Pan. E aí, Terribas? Bom, os ouvintes já estão aqui participando com a gente no WhatsApp. Tem aqui o Laudemir Hanson. Bom dia, Glaze é parente da bruxa do 71, ó. Já começou com a piada, não faça isso. Nepotismo é ruim também em instituições privadas, diz aqui o Alfredo Lopes Júnior, é verdade. Pois é, mas aí... Verdade. Não, mas olha só. Instituição privada é complicado também, nepotismo. Não, mas olha só. Porque às vezes é aquela tartaruga no poste. Não, mas aí... O cara não sabe fazer aquilo, mas colocaram ele lá. Mas aí a responsabilidade é do dono da empresa. Sim. Quem paga é o dono da empresa. E aí ao funcionário cabe aceitar, é uma decisão empresarial. Fica só a frustração do funcionário, né? Bom, tudo bem. Mas se tá ruim, o funcionário procure outro lugar para trabalhar. Verdade. Quanto a isso, não, o nepotismo, ele é danoso no serviço público. Se o dono da empresa resolveu colocar os parentes para trabalhar, é responsabilidade do dono da empresa. Se eles são bons ou não são bons, tá tudo bem. Quem é o dono da empresa assume o risco do negócio e conduz o seu negócio do jeito que achar que deve. O que não dá é para o administrador público empregar parentada e achar que tá tudo bem. Porque daí não, porque daí envolve a gente. Envolve a gestão do que é público e não do que é privado. E esse também é um dos grandes males do nepotismo. A participação do ouvinte é bem legal. Esse é um dos grandes males do nepotismo. Essa ideia que muito gestor público tem de misturar tudo como se aquilo que é público, é do povo, fosse privado, do seu quintal. Eu lembro de uma propaganda ao governo do então candidato Rubens Bueno, do PPS. Para mim, aquela é uma das mais brilhantes peças de propaganda da história política brasileira. Foi aqui no Paraná, eu guardei, eu tenho nos meus arquivos lá. Sempre que eu dou palestra por aí, eu mostro. De uma grande peça de propaganda. O Rubens Bueno queria criticar o fato de Roberto Requião ser um nepotista de primeiro grau. E a imagem era o Palácio Iguaçu, à noite. Ia passando o tempo... E aí dizia assim, entrava uma voz, boa noite, pai. Aí apagava uma lâmpada. Boa noite, tio. Boa noite, mano. Boa noite, esposo. E apagando luzes do Palácio Iguaçu para demonstrar como o governo Requião foi tomado por parentes.
Foi uma crítica muito inteligente que fez o então candidato ao governo do Paraná, Rubens Bueno. E aquela crítica, ela pontuou em boa monta a eleição daquele ano. Então o nepotismo, ele é muito ruim. E há, claro, casos em que o parente do administrador é um gestor público muito bom. Mas esta exceção, lamentavelmente, vai pagar pela regra. O Supremo Tribunal Federal editou uma súmula vinculante, a súmula vinculante número 13, que permite que o gestor público empregue parentes desde que em cargos de primeiro escalão. Para ser secretários ou ministros, por exemplo, pode ter parente. Essa é uma decisão do Supremo Tribunal Federal que relativizou o princípio da impessoalidade, que é uma determinação da Constituição. Foi mais uma daquelas decisões em que o Supremo consegue atrapalhar a vida da gente. 7h17. O que mais, Terribas, que tem aí? Bom, tem o pessoal falando aqui, ó, nem sempre concordo com a opinião de vocês, mas respeito muito aos todos os dias. O Gustavo do Uber também tem aqui, ó, bom dia, equipe. Gostaria que vocês perguntassem ao Serginho do Posto sobre os processos da apropriação de salário por parte dos seus companheiros. Não era só a Cátia dos Animais que foi acusada, diz aqui o Alfredo Og. Na verdade, isso aí foi tudo para a gaveta. A gente vai perguntar. Foi tudo para a gaveta. Teve um levantamento, foi feito, eu não sei qual veículo de comunicação, daqui a pouco eu dou o crédito. Teve um levantamento que diz que 70... Daqui a pouco eu falo. Tem um levantamento aí que mostra que a maior parte das discussões que redundaram em algo no legislativo envolveu nome de rua, homenagens, datas comemorativas. A gente vai falar sobre o trabalho da Câmara de Vereadores de Curitiba com bastante atenção daqui a pouco, com uma entrevista com o vereador Serginho do Posto. O professor Paulo Henrique me mandou uma mensagem aqui, Terribas, dizendo que é para parar de falar essa história do pombo que comeu grão. Ah, do pombo que comeu muito grão? Porque ele disse, vá que o vereador Goura ouça o jornal e aí ele vai substituir a galinha pelo pombo. Os flango. Flango. O Rafael... Essa é a piadinha do chinês. Maldade. O Rafael do Capão Raso. Mas chinês sabe fazer pastel bom, não sabe? É bom, né? Tu não gosta de pastel? Aqui na esquina aqui na Cruz do Pilarzinho, tem ali tem uma feirinha no sábado de manhã. Eu adoro fazer sábado de manhã, porque daí eu vou ali, entendeu? No meio das 7 melhores aqui, compro um pastel, porque ali é sensacional. Tem pastel ali sábado de manhã? Eu acho que é o Nipo pastel. É um China que faz? Muito bom, mas é muito bom. E nossa, o pastelzinho de queijo? Tem o de queijo, tem o especial deles também que é bom, mas o de queijo é alucinante. É muito bom. Aí o de queijo com tomate, orégano e um pouquinho de presunto. Esse é o pizza. Esse é o de pizza, também, né? É muito bom. Ali ele faz de calabresa com queijo também, olha só. É muito gordo, né? Vamos lá, gente. Meu pai falou que eu não posso falar que eu sou gordo no ar. Rafael do Capão Raso. Mas você não é gordo, Teibas, você é cheinho. Sou cheinho. O Rafael do Capão Raso tá com a gente aqui, ó. Na gestão do Eduardo Requião, a fila dos caminhões chegou até a linha verde aqui onde eu moro, na antiga BR-116. Pois é. E então, o Alfredo Og aqui do Capão Raso também falando o seguinte: Denian, fala sobre o nepotismo cruzado entre os poderes. O nepotismo cruzado é outro dos males. O que o desembargador faz junto com o procurador de justiça, ou o deputado com o secretário? Um emprega o parente do outro. Faz de conta que o Terribas é um procurador do Ministério Público. Eu sou um desembargador no Tribunal de Justiça. Eu lá do estado do Piauí, nós estamos no Piauí, para não falar aqui do Paraná. Aí eu vou e emprego um parente meu no gabinete do Terribas. E o Terribas emprega um parente dele no meu gabinete. Para falar que não é nepotismo, não. Aí é o chamado... com outra pessoa. Trabalha com outra pessoa. Esse é o nepotismo cruzado. Prática comum. Prática comum para driblar o princípio da impessoalidade, para driblar o princípio da moralidade. O nepotismo, ele não afronta apenas a ideia de impessoalidade, de que o poder público não pertence ao quintal de quem governa. Ele também é uma afronta à moral pública.
Mas esses cupins que corroem o poder público, eles são postos lá pelo nosso voto. Tá na hora de a gente acordar para a vida. Muitas vezes a escolha nos coloca uma espada em que todos os candidatos são ruins. Porque tem disso também, né? Você olha para a lista e diz, meu Deus do céu, olha o que tá posto. Nenhum presta. Daí o que a gente faz? Escolhe o menos ruim. Jamais o nulo e jamais o branco. Pior ainda, a abstenção. A gente tem que ver entre aqueles que estão elencados aquele que é capaz de nos dar um pouquinho mais de sossego na administração pública. Mas a culpa, em boa parte, também é nossa. O que mais, Terribas, antes do intervalo? Bom dia, aqui é o Maurício do Campo Comprido, o programa é muito bom, estão de parabéns. O que não entendo é como, por mais que falamos das decisões que nos prejudicam, eles não param. Ou seja, quanto mais a gente fica aqui falando, batendo, parece que vai aparecendo mais coisas, né? Não vou desistir, mas o que fazer com esse Supremo? Fazer nada, é o custo que tem. Olha só, ontem eu fiz um comentário aqui importante sobre a atenção que todos nós devemos ter na escolha dos deputados federais e deputados estaduais. Ao Senado também, mas ao Senado nós já temos uma atenção maior por se tratar de uma eleição majoritária. Mas a escolha dos candidatos a deputado estadual e a deputado federal é importante. Recebi ontem, Terribas, e-mail, mensagem o dia todo de muitas pessoas se dizendo, eu sou candidato, eu vou tentar disputar. Um monte de gente que vai buscar a eleição para tentar ver se faz diferente. Vou fazer o registro de um querido amigo que eu soube ontem de maneira formal que será candidato a deputado estadual, o Ogier Buch, que dividiu bancada comigo num jornal que eu tive na Rede Massa. Me disse ontem o Ogier, olha, Daniel, eu ouvi o teu comentário, eu vou disputar. A minha candidatura é de verdade. Fiquei feliz que pessoas como o Ogier estão se dispondo a entrar na vida pública de verdade, do lado de dentro. E é com pessoas diferentes que a gente pode tentar vislumbrar um cenário diferente. Então, estou sempre ressaltando aqui a importância que nós temos. Nós somos os protagonistas do jogo político. Nós, o dono do voto, sou eu. Eu sou o dono do meu voto. E você é dono do seu. E o nosso voto junto precisa, não é para agora, é para frente. Mas para frente talvez a gente melhore um pouquinho a realidade. Chegou cedo. Chegou cedo. Chegou cedo, Marcos Souza. Chegou cedo pro Boa. Cedinho. Ei, seguinte, tem mais... Bom dia, Marcos Souza. Bom dia, Linê. Bom dia, ouvintes. E aí, Richard, tudo bem? O Richard chegou cedo. Bom dia. O Richard não dormiu. Hein, tem uma aqui importante aqui, que é esse negócio do pessoal que, não vou votar, que fica nesse negócio, não vou votar. Bom dia. Essa foi boa. Escolheu o menos ruim. Prefiro não votar. Isso é questão de ética e moral. Não dou arma para bandido me roubar. Só que daí é complicado, né? Daí você não vota, daí você deixa que o outro vota por você. Isso, e aí você acaba perdendo. Aí a turma da militância, aquela que tem bandido de estimação, vai lá e vota no seu nome e indica o ladrão maior. É assim que acontece. Quando a gente Ontem saiu pesquisa, né? Saiu. Ontem saiu pesquisa. A pesquisa, vou pedir pro Mark localizar a nossa pesquisa aqui, pra gente repassar os números da pesquisa presidencial. Foi a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, junto com o Ibope, fizeram um levantamento com dois cenários, digamos assim, com cenários mais consolidados. Um cenário de verdade e um cenário de mentira. O cenário de verdade é o cenário sem o Lula, que é inelegível pela lei da ficha limpa, e um cenário com o Lula e um sem o Lula. O cenário que vale de mesmo é o cenário sem o Lula. Em primeiro lugar está o Jair Bolsonaro, e em segundo lugar a Marina, segundo esse levantamento do Ibope. Você tem os números aí, Mark? Tem sim, Lilian. Jair Bolsonaro, 17%, Marina Silva, da Rede, 13%, Ciro Gomes, 8%, Alckmin, 6%, Álvaro Dias, 3%, e sabe o Collor? 2%. O Collor, o PTC já disse que não vai lançar o Collor. Então já era. Mas veja, o Bolsonaro 17 e a Marina? 13. 13.
Veja como o cenário ele é ainda muito difícil de se fazer uma projeção do que vai acontecer na urna em outubro. Está muito baixinho o número. 17, embora eu diga que sempre digo e repito que o Bolsonaro tem um eleitor silencioso. Tem vergonha de dizer que vota no Bolsonaro, mas no silêncio da urna, vai lá e vota. Então quando tem 17 ali é porque o Bolsonaro tem mais do que 17. A Marina com 13... Qual é o potencial de crescimento da Marina? Essa é a pergunta que precisa ser respondida. Não sei se Marina tem fôlego para ir muito além disso, de 13. Dos dois que estão abaixo, o Ciro e o Geraldo Alckmin, esses dois têm potencial real de crescimento. O Ciro, porque virá bombado pelo PT. O PT vai ter que desembarcar na candidatura do Ciro de alguma maneira para tentar levar a esquerda ao segundo turno. O Geraldo Alckmin constrói uma coligação que vai lhe dar um enorme tempo de televisão. E para alcançar os rincões escondidos do Brasil, é pela TV e pelo rádio, não é pela internet. Então tem um potencial de crescimento. Outra questão, até onde pode chegar Álvaro Dias? Até onde Álvaro pode surpreender numa eleição em que o novo será buscado pelo eleitor? Então, um cenário de incerteza, nesse momento, nós estamos quase em julho, o cenário de incerteza é o maior aí dos últimos pleitos. Sempre nós, mais ou menos nessa época do ano, imaginávamos, né? Na eleição do Fernando Henrique contra o Lula, nas duas, se imaginava a vitória do Fernando Henrique, em julho. Na primeira não, na segunda sim. Depois, com aquele clamor de mudança, se imaginava que o Serra não conseguiria vencer o Lula. E o Lula de fato ganhou a eleição. Pois o Lula se reelegeu, pois o Lula elegeu o poste da Dilma Rousseff, a Dilma se reelegeu, nos legou o Temer, o vampirão, e agora nós vamos para a eleição subsequente, do pós-tragédia. Pós-Dilma Temer. E está nas nossas mãos. Me perdoe o ouvinte que diz que prefere a abstenção. Eu não. Eu prefiro o voto. E vou buscar na lista aquele que considero o menos pior. Porque bom, na real, nenhum desses é, né? Bolsonaro, Marina, Ciro, Alckmin, Álvaro. Acho que é o melhor até o Álvaro. Mas assim, nossa, esse é o candidato. Tá vendo como é difícil? E a gente vai ter que ter grandeza no silêncio da urna de escolher certinho. E ainda tem a eleição de governador, que não tá fácil. A eleição de senador é um Deus nos acuda. Deus nos acuda a eleição de senador no Paraná. Você tá tranquilão pro dia do voto, Marcos Souza? Denier, tô que nem você. Buscando aquele que a gente vai tirar a cabeça pra fora, né? É isso aí. Os ouvintes estão falando aqui na live do Facebook que o mais tranquilo é o voto pro presidente. Do cenário que nós temos, né? Eu até acho que é mesmo. Entre presidente, governador, senador, deputado estadual e deputado federal, o mais fácil é o de presidente. Na lista que tem. A eleição ao governo do Paraná é muito difícil, com os nomes que estão postos. Eleição difícil. E você tá levantando o dedo aí, seu Richard? Quero te fazer uma pergunta. Pode fazer. Você não acha que é muita pouca gordura que o Bolsonaro sai aí de frente? Eu acho que ele tinha que aparecer com uns 30%. Que ele vai levar muito pau. Você tá na torcida? Não, não tô. Eu achei que. Mas ele tem 30. Diferentes. Ele tem 30. É muito pouco. Por mais que tenha o Bolsonaro, pra mim, tem 30. O eleitor silencioso, que nem você falou. Mas é 30. Ele vai levar muita porrada. Com 17%, não vai ter gordura. Ele tá brigando e brigando firme com o Ciro Gomes. Já começou a polarização entre os dois. Rick Mais Notícias. Estamos de volta com o Rick Mais Notícias. Conversa de fora do ar tava bem boa. Tava quente já, viu? Vamos entregar, Tê? Tava boa a conversa. Oi? Vamos entregar a conversa fora do ar? Não, mas é isso que tem que acontecer mesmo. Tava quente já, bem quente. O que eu dizia é que eu vou conduzir essa entrevista com o peito aberto, sem pegar no pé do vereador Serginho do Posto, presidente da Câmara Municipal,
vamos abrir o microfone aqui para ouvir as explicações do vereador, sem encheção de saco. Deixar o vereador explicar para que o cidadão de Curitiba e do Paraná tenham... e possa ele mesmo fazer o seu juízo de valor. Não estou aqui para pegar no pé do Serginho. Mas o que eu falei para ele, falei fora do ar e vou dizer no ar, é o seguinte: a população está na tampa, vereador. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. E não é com o vereador. A população está na tampa com a bandalha que virou. Tudo. A população não aguenta, por exemplo, ver um político como José Dirceu ser preso e o Supremo soltar. A população não aguenta mais ver gente bater palma para criminoso. A população não aguenta mais bater no posto de saúde e não ter o atendimento adequado, de pegar o transporte coletivo e não ser o melhor transporte. Vai juntando tudo. Aí, o aluguel de um carro no Legislativo Municipal já deixa a pessoa no veneno. E é natural, porque a vida pública tem infernizado a vida da gente. Então, fiz esse desabafo fora do ar, mas para dizer que a entrevista ela não vai ser de pegação no pé, para que a gente possa ouvir aqui do vereador Serginho do Posto as explicações a respeito de uma crítica muito firme que eu fiz, essa bancada fez, à renovação do contrato de aluguel dos carros. Os vereadores de Curitiba, cada gabinete tem direito a um carro, é isso, né, Perfeito, vereador? Isso mesmo. Por que o senhor renovou o contrato? Primeiro, Daniel, é importante registrar alguns dados. Nós estávamos com um contrato de veículos e nós renovamos um contrato baixando o valor desse contrato. Nós tínhamos um contrato que chegou a 1.650.000 em 2015. Hoje, renovamos por R$790 mil. Mês? Ano. Ano. Os veículos, também é importante frisar, que são utilizados para o trabalho do gabinete do vereador. São frotas antigas, nós estamos com carros, veículos de 3 ou 4 anos, com 60 mil quilômetros, que foi uma opção que a gente fez. Fizemos um amplo debate técnico e com a mesa diretiva, tentando um outro meio, ou seja, opção de Uber, opção de táxi, outras opções, até mesmo uma parceria com carros elétricos, se alguém gostaria de fazer algum patrocínio para que fosse utilizado, porque é um veículo para que o vereador possa desenvolver, junto com o seu gabinete, os trabalhos do Legislativo, passando por isso, verificando em loco o poder de fiscalização que o vereador tem para com a sua cidade e as demandas que a população imputa a cada mandato. Então, nesse sentido, foi o que nós fizemos. E chegamos a esse valor, uma redução de contrato, onde chegamos a R$790 mil durante 12 meses. E o senhor havia se comprometido, vereador, neste microfone, de fazer um debate público antes da renovação do contrato. E o debate aconteceu a portas fechadas no Legislativo. Não aconteceu o debate. O debate foi interno. Jamais eu falei público o debate. O senhor falou que ia fazer um amplo debate com a sociedade antes de renovar o contrato de aluguel dos carros. O debate com a sociedade não aconteceu. Não, é importante deixar claro que foi uma ação administrativa. Nós faríamos o debate dentro do Legislativo. Isso que eu disse. Foi isso que eu disse. Vereador, bom, tudo bem. Um debate no âmbito do administrativo e nada, dá na mesma. É importante porque a sociedade... Daniel, porque a gente tem avançado. Assim, Daniel, o que é importante realçar, nós temos avançado em vários aspectos. A Câmara, ontem a gente fez um ato solene na Prefeitura, devolvendo 20 milhões aos cofres do município. No ano passado, devolvemos 43 milhões. Nós temos feito uma economia em mudanças de comportamentos e custeio da Câmara Municipal. É importante mostrar os avanços que acontecem também na Câmara. Nós estamos, num pequeno espaço de tempo, modificando a forma de utilizar o dinheiro público. E de forma sincera, esse contrato do carro, é importante dizer que é um contrato honesto, é um contrato transparente. Esse contrato ele é renovado de uma licitação anterior, é isso? Anterior. Até quando pode renovar essa licitação? Nós temos mais 12 meses a partir de agora. Nós renovamos há uma semana atrás por mais 12 meses. Ou seja, junho do ano que vem ele vence o contrato. E aí é decisão do próximo presidente. Ou da mesa diretiva em renovar ou qual o meio que ele vai utilizar. Mas a renovação não pode suplantar 7 anos, né?
Não pode, não pode. Em que ano está o... Nós estamos no limite do contrato. Estamos já com 3 anos de contrato. Muito bem, aí teria que se fazer, se for o caso, uma nova licitação. Perfeito. Muito bem. Essa questão do veículo, vereador, por que um vereador tem que ter um carro pago pelo poder público? Por que o trabalho de fiscalização não pode ser arcado pelo gabinete? Por que nós que temos que pagar? Daniel, esse é um instrumento que o legislativo instrumento de trabalho, que o carro, como eu disse antes, ele não está sendo disponível ao vereador para ele fazer qualquer passeio ou qualquer outra iniciativa. Ele é utilizado para o trabalho. Nós estamos falando de uma cidade como Curitiba, uma capital que tem 75 bairros, e que os vereadores e as suas assessorias, em loco, verificam as demandas da população. Então, o carro ele tem essa utilidade nesse sentido. É um mecanismo de trabalho para o vereador. E também não foi implantado nessa minha gestão. O veículo dos vereadores é uma disponibilidade há muitos anos dentro da Câmara Municipal, desde a década de 70 ou 80, salvo engano. Vereador, que outras medidas o senhor adotou? O senhor disse assim, há medidas moralizadoras para diminuir os custos do legislativo. Além da diminuição do valor do preço pago pelo aluguel dos carros, que outras medidas administrativas o senhor tomou? Outras medidas. Nós tínhamos a disponibilidade de selos aos gabinetes e mudamos para a chancela. Isso gerando uma economia no ano passado de 1.900.000. Selo de correspondência? Era selo para correspondência. Os vereadores faziam o recebimento por gabinete de selos, modificamos por chancela, onde o vereador, e com um mecanismo da internet, isso também é importante dizer que os meios hoje de internet e outros meios que você utiliza, WhatsApp, Facebook, fez com que houvesse mudança de comportamento, até para que os vereadores entendessem essa mudança de comportamento para se relacionar com o seu público, ou com os contribuintes, melhor dizendo. Então, o cidadão hoje ele tem acesso direto com o vereador por um WhatsApp, um grupo de WhatsApp, um grupo de Facebook. Essa redução nos custou no ano passado 1.900.000. Quanto que a Câmara gasta de correio? Eram 2 milhões, gastamos 96 mil reais no ano passado. Diminuiu, correspondências oficiais. O que mais, vereador? Cortamos também comunicação, não temos comunicação, só comunicação oficial em diários oficiais. Gastamos R$70 no ano passado, acredito, para convocação de audiências públicas. Quantos funcionários cada gabinete? Demitimos terceirizados, fizemos uma repactuação de todos os contratos. Todos os contratos, Denian, que nós repactuamos, tivemos êxito em 49% de economia nas licitações. Isso nos gerou toda essa economia que a gente vem divulgando, que a Câmara repassa ao Executivo para que atenda às necessidades do município, seja ele com serviços na ponta prestado pela Prefeitura e para o custeio da máquina pública, Executivo atendendo às necessidades dos curitibanos. Então, nesse sentido, diminuímos contratos com terceirizados. Nós temos 7, você me perguntou quantos funcionários, assessores tem cada vereador? 7 assessores. 7. Eram 11, reduzimos para 7 também. Importante deixar claro isso. Vereador, outros temas. A Câmara, ela foi alvo aí a Câmara não, né? Alguns vereadores da Câmara Municipal foram alvo de denúncias. A vereadora Cátia dos Animais teve, inclusive, um processo aberto contra si de apropriação de dinheiro de servidores. E isso tudo deu em nada, tanto da vereadora Cátia quanto dos outros vereadores apontados como suspeitos de cometerem algum ato ilícito. Não, eu vou esclarecer. O que foi que aconteceu com todos os casos que foram trazidos à baila, seja pela imprensa, seja pelo Ministério Público, seja pelo próprio servidor que foi à Câmara registrar algum tipo de reclamação? Porque o que se viu foi que nenhum caso andou. O que caminhou mais foi o da vereadora Cátia dos Animais, que também não deu em nada. O que aconteceu, vereador? Importante esclarecer que todos os casos que chegaram até a Câmara, nós abrimos sindicância e procedimentos para que fossem investigados. Então, é importante esclarecer. O caso da vereadora Cátia dos Animais. A comissão processante na Câmara, que foi uma comissão por 3 vereadores, fizeram procedimentos
investigativas, oitivas com a própria vereadora, com os denunciantes, para que chegasse ao esclarecimento dos fatos. Chegando ao fato de que a comissão fez um parecer encaminhando ao plenário esta decisão de quebra de decoro, que poderia levar à cassação da vereadora. O que ocorreu nesse período? A defesa da vereadora já havia solicitado 90 dias de prazo, contados dias úteis e dias corridos. Diferente de dias corridos, ela pediu dias úteis. A comissão processante, orientada pela Procuradoria da Câmara, deu os 90 dias e ampla defesa para ela. Ao fim, ao término, quando nós tínhamos colocado para a votação em plenário, através do mandato de segurança que a vereadora impetrou na Justiça por sua defesa, a Justiça deu uma liminar concedendo a suspensão desta avaliação que seria feita no plenário, a votação em plenário. A Câmara recorreu, nós recorremos, e com parecer favorável também do Ministério Público, dizendo que a Câmara, e através da comissão processante, agiu conforme determinam as regras de avaliação no ponto de vista de quebra de decoro. Tivemos voto favorável do Ministério Público, em que dizia que todos os direitos da defesa da vereadora foram obedecidos, sem prejuízo a ela, e também a Câmara utilizando todo o procedimento. Após isso, nós revertemos a liminar. E a vereadora, novamente, através de sua defesa, entrou no Tribunal de Justiça e impetrou um agravo de instrumento. Este agravo novamente suspendeu estes julgamentos, essa votação que seria feita em plenário, e agora estamos aguardando a decisão da Justiça para julgar o mérito da ação. Então nós estamos na fase judicial. Então, a partir do momento que a Câmara está esperando uma decisão da Justiça para efetivamente julgar a vereadora, é isso? De fato, isso. Nós estamos aguardando, que é a decisão da Justiça, nós temos que cumprir. Outro fato que foi investigado também na Câmara, através da Corregedoria, os fatos apontados pelo denunciante não se colocaram com provas. E a Corregedoria fez automaticamente, através de não obter provas, não avançou esse processo, porque a pessoa que denunciou, ela não teve um objeto que provasse um fato que ocorreu antes do vereador estar no seu mandato. Também é importante esclarecer isso. E outros fatos que foram levados ao Ministério Público estão sendo avaliados pelo Ministério Público. Então é importante dizer que todos os casos, Denian, estão sendo investigados. Não, em momento algum, defendemos vereador A ou B, é porque é do partido meu, do partido do outro. Nós estamos mantendo uma transparência total na Câmara. Vereador, outro tema. O G1 fez um levantamento essa semana dizendo que 70% dos projetos aprovados no primeiro semestre ou foram para dar nome de rua, praça, criar datas comemorativas, declarar utilidade pública e conceder títulos. De que apenas 30% dos projetos discutidos e convertidos em lei efetivamente foram normas jurídicas de interesse da sociedade, que o resto era nome de rua e tudo. Nós ainda estamos esse percentual está certo do levantamento do G1 e o que precisa acontecer, vereador, para que o trabalho do Legislativo seja de fato mais efetivo, que alcance mais a sociedade? É importante dizer que o trabalho do vereador não se resume a esses projetos que são votados. As ações dos vereadores, elas vão além disso. O mandato do vereador, a responsabilidade é maior. Ela também é de produzir leis e legislações que organizam a cidade e coloquem a cidade no seu patamar jurídico. Porém, é importante dizer que as ações dos vereadores são importantes. Nós temos ações e debates na Câmara. Por exemplo, a Câmara, amplamente, do ano passado até este ano, nós fizemos mais de 30 audiências públicas, discutindo de tema de segurança, a questão de saúde, questão ambiental com a questão do transporte coletivo. Então, o debate da cidade ele passa por outras ações que às vezes fica invisível
dizendo, olha, o vereador só trabalha 3 dias por semana, as sessões demoram 3h30 por sessão, apequenar um pouco o trabalho do Legislativo. Nesse ponto eu concordo, há um trabalho eu concordo contigo, muito efetivo, e eu digo que é um esforço muito grande para a gente... Até porque produzir lei, vou lhe interromper, há um até porque limite. Produção de lei não é nenhuma garantia de que a norma jurídica terá efetividade e se há, inclusive, a necessidade de uma lei nova. Então não é nem esse ponto que eu Você advogado, coloca muito bem isso. Inflação legislativa não se resolve o problema de município. Não é fazendo norma jurídica que você vai conseguir fazer com que as coisas funcionem na cidade. Então a minha crítica nem é nesse ponto. A pergunta, e nem é uma crítica, a pergunta que faço verdadeira é a seguinte: o trabalho que hoje é desempenhado pela Câmara Municipal alcança verdadeiramente o interesse da sociedade? Quando o senhor olha como presidente do Legislativo, acha que o Legislativo está à altura daquilo que a sociedade clama pelo trabalho dos vereadores? Dia a dia nós resgatamos, Daniel, essa imagem da vida pública e o que os outros poderes fizeram. É importante dizer que a Câmara ela é mais atuante de que outros poderes, por exemplo, o Congresso. A lentidão do Congresso não corresponde com a efetividade da Câmara. A Câmara ela tem um papel importante para as cidades. É aqui que acontece, na cidade, que se desenvolve as necessidades e as demandas da população. É importante, a distância é muito grande. A lentidão que a gente vê, agora o Congresso não fez reforma alguma. A Câmara, quando solicitada, ela responde, eu acredito, no dia a dia também da população. Fizemos um amplo ajuste fiscal da Prefeitura ano passado, que manteve a Prefeitura com uma condição saudável financeiramente. Isso passou um debate profundo na Câmara e um debate muito intenso. Então, dia a dia, a Câmara tem seu papel. Acho que também apequenar, às vezes, os legislativos não é papel. Agora, a função e o dia a dia correspondem pela avaliação da população. Há uma maioria que não entende, às vezes, o trabalho do Legislativo. E é uma crítica forte, eu concordo com isso. Às vezes, os mandatários e os eleitos para tal cargos não correspondem com as necessidades da sociedade. Principalmente no ponto de vista da falcatrua que a gente está vendo aí com essa Lava Jato. Um absurdo e o que levou o país a uma grande crise econômica. Bom, a gente se encaminha para o encerramento da entrevista, mas eu não queria deixar o ouvinte de fora dessa, Mark. Nenê, muitos ouvintes perguntando aqui sobre o valor do contrato. Porque esse valor mais alto do que se você for chegar numa concessionária normal e alugar um carro. Não, R$ 48,50 custa por dia com o seguro total e com a manutenção total do veículo. É um veículo usado, à medida que ele fica mais usado, ele tem mais custo para a operadora. Para a empresa. Custa quanto, então, por dia? R$ 48,54 a média. Por dia? Por dia. E o senhor fez um levantamento com táxi e com Uber e ficaria mais caro? Ficaria mais caro. Nós pegamos, Daniel, este estudo e essa decisão técnica que nós tomamos, nós estamos há meses tratando desse caso. E nós observamos que a Câmara Municipal de Curitiba tem um contrato mais baixo em relação a outros contratos. Inclusive, essa mesma empresa que fornece serviço para a Câmara tem setores de governos que têm um custo mais caro de aluguel. Então é importante dizer que nós negociamos um máximo para reduzir este contrato. Muito bem. Mais uma várias perguntas assim. O vereador falou aqui no ar que o debate foi administrativo. Os ouvintes perguntando por que administrativo se quem paga a conta é o povo? Por que o debate não foi público? Não, perfeito. Eu quero dizer que o administrativo, porque essas decisões administrativas são tomadas com a mesa diretiva da Câmara e com os técnicos da Câmara. Mas por que a população não participou do debate, vereador? Não, porque, na verdade, Marque, esse instrumento, como eu havia dito, o veículo é uma disponibilidade para o vereador trabalhar. É um instrumento de trabalho do vereador. Muito bem. Vereador Serginho do Posto, eu quero agradecer a sua presença, que o senhor veio hoje, trouxe guarda-costas aqui, vereador? Não, é só acompanhar eu, vereador Bruno Pessutti, vereador Mauro Inácio. Nós compomos a mesa, a comissão executiva da Câmara, todos os atos administrativos são de responsabilidade de nós três e da mesa diretiva. Então, eu fiz a brincadeira e quero registrar que o vereador Serginho do Posto veio acompanhado do vereador Mauro Inácio e do vereador Pessutti. Muito obrigado pela presença. Aqui é o estúdio da Jovem Pan, o que mostra o prestígio desse jornal. Eu sei que o jornal é ouvido
não na Câmara, o Ibope nos mostra, mas na Câmara, numa audiência muito grande. Eu sei que a gente deixa os vereadores tudo às vezes de cabelo em pé, ficam bravos com a gente, mas faz parte do jogo. Só há um legislativo forte, vereador Serginho, quando o legislativo está pronto para o confronto público. Perfeito. E transparente. Se não houver disposição e o senhor se mostra disposto a vir ao microfone e dar as suas explicações, o senhor está de parabéns por isso, por ter coragem, porque a gente sabe que muito político se esconde debaixo da sombra e não mostra a cara quando é cobrado. Quero dizer que fico satisfeito com a sua vinda aqui e que a luz da Jovem Pan estará voltada sempre ao Legislativo Municipal e ao Legislativo Estadual, aos legislativos das outras cidades. Hoje mesmo interpretamos aí um caso que aconteceu em Matinhos, aqui no litoral. Então é o seguinte, vereador, o senhor voltará muitas vezes aqui e o pau voltará a torar. Não tem jeito. O pessoal vai ficar pistola demais aqui. Eu fico à disposição. É importante dizer que todos os atos da Câmara têm sido transparentes, viu? Importante dizer isso. Muito bem, diga lá, Mark. Não, o pessoal tá pistola aqui já nas redes pessoal tá sociais. pistola, Tá pior que canarinho. canarinho. Por que inventaram esse nome pistola? É uma gíria carioca. É uma gíria tá carioca. Pistola. Quando tá bravo. Tá pistola. Pistola. Ah, entendi. Hoje não tem bolão porque hoje não tem jogo. Não quer. Hoje não tem jogo, né? Hoje não o tem jogo do jogo. Brasil é A segunda-feira, Copa deu 11 da uma manhã. parada, Como é que vai ser o trabalho do Legislativo segunda-feira, vereador? Folga pra todo mundo? É só no horário do jogo. Eu quero dizer que eu defendo folga pra todo mundo no dia do jogo do Brasil. Não vou pegar no Tem pé que de ser ninguém. folga, tem que dar folga, pelo amor de Deus. Poxa, tem que ter uma folguinha na segunda-feira. Tá, mas é o seguinte, ó. Fala no microfone, Desculpa, parece que eu não Começou sabe fazer ontem? rádio, né? Começou. É. Mas, ó, a gente tem que fazer pelo menos o bolão de sábado. Vamos lá, Vamos lá. fazer o bolão de sábado. Vamos lá. Pera aí, tô abrindo aqui. Tá. Que despreparado pro seu trabalho. Que eu fui. Não, bolão de sábado e de domingo. Tem um jogo maravilhoso no sábado. Esse eu assisti, vou parar na frente da TV e vou ver. Então é o seguinte, ó. Sábado vai ter os seguintes jogos: Uruguai e Portugal, às 3 horas da tarde. Uruguai e Portugal. Uruguai e Portugal. Sou Portugal. Portugal? Não, sou Uruguai. Eu torço pro Uruguai, mas eu acho que Portugal vai ganhar, mas eu vou Tá. na torcida. Você, Marcos. Uruguai, tamo de Uruguai. Portugal? Gol do Cristiano Ronaldo, inclusive. Vereador Serginho do Posto. Quem é que vai ganhar? Uruguai ou Portugal? Uruguai. Uruguai, eu também voto no Uruguai, porque eu acho que o 3 a Uruguai 1 tá pro melhor. Uruguai aqui. Próximo jogo. França e Argentina. França. França. A França passa. França. Mark. França. O Marcos é seca a unânime. Argentina, sempre contra a Não, Argentina. então fechou. Então fechou. Eu vou de São França. esses jogos aí. Não, e domingo? Não, daí domingo não tem. É só sábado e já pula pra segunda-feira. Não mesmo, tem jogo domingo sim. Não Eu tem vou- jogo domingo. Ah, Não, tem. domingo- Tem sim. Domingo é desculpa. Espanha e Rússia, Tem Espanha e Rússia. Espanha. Espanha. Croácia e Dinamarca. Espanha. Espanha passa pela Rússia. Passa fácil, né? Croácia passa fácil pela E Dinamarca. Croácia passa fácil pela Dinamarca. Então, é o seguinte. França e Argentina às 11 da manhã. De amanhã, sábado. Isso. Sábado também tem Uruguai e Portugal às 3 da tarde. Aí no domingo, às 11 da manhã, tem Espanha e Rússia. Espanha e Rússia. E no domingo, às 3 da tarde, tem Croácia e Dinamarca. Dinamarca. Eu acho que vai passar... Eu acho que o único jogo realmente difícil aqui é Uruguai e Portugal. Os outros estão meio óbvios. Os outros já Agora, a Argentina tem o Messi. E o Messi pode matar a França. Sozinho. Se ele jogar, né, Denê? Pois Se é, ele mas ele jogar. jogou no último. No último só, mas os outros Pois jogos... é, não mas jogou. Jogou aí- no segundo tempo do último jogo. O craque era o Claro, seguinte. claro. Quem acompanhou o Pelé, e eu não acompanhei o Pelé, quem acompanhou o Pelé dizia que o Pelé às vezes ficava 85 minutos sem fazer nada. Ficava lá. Na banheira? Não, ficava desinteressado do jogo. Aí de repente, pum, Negão pegava a bola e acabou, e querido. acabava com o jogo. Não, mas ó, uma coisa a gente tem que falar também. Quem classificou Portugal foi o Cristiano Ronaldo. Então. Isso é fato. E a Argentina... É que o Mark... português. O Mark seca. A Argentina como um todo seca o Messi, Não. seca não. tudo. Eu acho que o Messi é um bom jogador, mas acho que não tá jogando nada na Copa. É isso. Jogou nada, nego. Haja coração. Tá Então, jogando bora. nada. Vereador Serginho, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade e um bom dia aos ouvintes. Denê, rapidinho, esse termo no jornal, uma notícia importante para os ouvintes que gostam de acompanhar a Lava Jato. Palocci, delação saindo do forno. Lula pediu $500 bilhão, bilhão, só no pré-sal. Segunda-feira os detalhes. 500 milhões de reais teria sido o pedido da propina do ex-presidente Lula. Só no pré-sal, Denê.
Então tá bom. Durma-se com um barulho desse. Até segunda. Tchau.